Olá a todos, meu nome é André Rodrigues Costa Oliveira. Falamos recentemente sobre o direito de votar, sobre a prerrogativa do voto, sobre a importância do voto na formação de cidadãos melhores e de, consequentemente, uma sociedade melhor. E, como todos sabem, algumas coisas fazem com que nossos políticos morram de medo e com que os eleitores repensem a forma com que escolhem os seus representantes em âmbito estadual, federal ou municipal. E, dentre as coisas que os nossos eleitores morrem de medo, nós temos uma que me chama muito a atenção pessoalmente, que é o que nós conhecemos como abuso de poder. O que é o abuso de poder? Vocês já ouviram falar isso muito, eu tenho certeza, mas o abuso de poder é uma constante. Aliás, lembrando que a gente dorme e acorda eleitor, então o abuso de poder tem que ser fiscalizado não só durante o pleito eleitoral, mas ao longo de um mandato, ao longo de uma gestão de um político, seja ele quem for. Ok? Abuso de poder nada mais é do que toda conduta abusiva de utilização de recursos financeiros públicos ou privados ou de acesso a bens ou serviços em virtude do exercício de cargo público que tenha potencialidade para gerar desequilíbrio entre os candidatos, afetando legitimamente a legitimidade, a legalidade e a normalidade das eleições. Nós vamos destrinchar cada um desses conceitos daqui a pouquinho. Bom, qual é a previsão legal para o abuso de poder? A previsão legal máxima do abuso de poder é o parágrafo 9º do artigo 14 da nossa Constituição Federal de 88, que estabelece literalmente que soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante, parágrafo 9º, lei complementar, já vamos falar dela, que estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício da função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Então, qual é a nossa lei complementar que trata do abuso de poder? É a Lei Complementar número 64 de 1990. O que ela fala especificamente? Ela fala e estabelece os casos de inelegibilidade, com os prazos de cessação dessa inelegibilidade e determina também outras providências consoante regulamentação necessária ao artigo 14 da Constituição Federal de 88, que eu já citei. Bom, o Código Eleitoral, por sua vez, no artigo 237, também é explícito nesse sentido, ao mencionar que a interferência do poder econômico, o desvio ou abuso de poder de autoridade em desfavor da liberdade do voto serão, obviamente, coibidos e punidos. Prestem bem atenção nisso tudo. Então, nós temos, em síntese, 3 espécies de abuso de poder. Nós temos o abuso de poder econômico, nós temos o abuso de poder político e nós temos o uso indevido dos meios de comunicação social. Vamos entender agora cada um desses conceitos. Abuso de poder econômico, senhoras e senhores. Abuso de poder econômico se configura quando ocorre doação de bens ou de vantagens a eleitores, de forma que essa ação possa desequilibrar a disputa eleitoral e influenciar o resultado das eleições, afetando a legitimidade e a normalidade das eleições. Para o TSE, o abuso de poder econômico, em síntese, pode ser resumido em uma única frase. A utilização de um benefício eleitoral, em benefício eleitoral, de um candidato, de recursos patrimoniais em excesso. Entendido? Bom, e o abuso de poder político? O que seria, então? Já o abuso de poder político é o uso indevido de cargo ou de uma função pública, seja esse cargo, essa função eletiva ou não, com a finalidade de obtenção de voto para um determinado candidato, prejudicando a normalidade e a legitimidade da eleição. Os tipos de abuso mais comuns que a gente vê todo dia, infelizmente ainda no Brasil, são a manipulação de receitas orçamentárias, a utilização de servidores para trabalhar durante campanha em horário de expediente, utilização indevida de propaganda institucional e de programas sociais que são majorados em ano de campanha, propositadamente para angariar voto, dentre outros casos que vocês já estão cansados de ver, mas
que, se Deus quiser, vão melhorar muito em breve. Se Deus quiser e se nós quisermos também. O abuso de poder político nas campanhas eleitorais tornou-se, é importante dizer isso, ele tornou-se muito mais comum, infelizmente, a partir da aprovação da possibilidade de reeleição dos chefes do Poder Executivo, presidente da República, governador do Estado e prefeito municipal, sem que eles precisem deixar os cargos que exercem para se recandidatar, vocês sabem disso. Então, infelizmente, fomenta e, para muita gente, incentiva e estimula a prática de abuso de poder político. E o que seria, então, o uso indevido dos meios de comunicação social? Bom, o uso indevido dos meios de comunicação social pode ser uma forma de abuso de poder econômico ou de abuso de poder político também, dependendo do caso. Por quê? Por uma razão muito simples. Considerando que os meios de comunicação social, representados por emissoras de rádio e televisão, internet, jornais, similares a jornais, têm grande poder e influência sobre a opinião pública, eles sofrem, obviamente, especiais restrições no âmbito do processo eleitoral e têm que ser, de alguma maneira, controlados. Exemplos disso são as emissoras de rádio e televisão, por exemplo, concessionárias de um serviço público, que são proibidas, como todos sabem, de manifestar opinião ou transmitir propaganda paga durante o período eleitoral, conforme reza o artigo 44 da Lei 9.504, de 97. Quanto aos outros meios de comunicação, é possível dizer que não sofrem tantas restrições assim, mas eventual conduta abusiva pode, sim, configurar o uso indevido de meio de comunicação social ou abuso de poder. Daí, nós chegamos a três conceitos interessantes, que são imprescindíveis que sejam esclarecidos. Nexo de causalidade no abuso de poder, potencialidade no abuso de poder e gravidade no abuso de poder. Como é que funciona isso na prática? Bom, segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para aprovação da cassação de um candidato ou de um cidadão eleito, prevista no artigo 22 da Lei Complementar 64, não há necessidade de provar o envolvimento ou a responsabilidade do candidato beneficiado. Por quê? Porque basta a comprovação de que o ato praticado tenha efetivamente influenciado o resultado da eleição. Bom, com a edição da Lei Complementar 64, é bom que se diga, houve até quem defendesse à época a necessidade do nexo de causalidade, ação e resultado para configurar a conduta ilegal propriamente dita. Bom, segundo esse entendimento, seria preciso que a eleição do candidato beneficiado tivesse decorrido de ato ilícito praticado, porém tal percepção logo foi ultrapassada. Por quê? Porque é impossível, senhoras e senhores, saber efetivamente se o candidato foi vitorioso ou não, devido à prática desse ato abusivo em especial. Com isso, passou-se a exigir o que chamamos de, aspas, requisito de potencialidade do ato lesivo, fecha aspas. Ou seja, nada mais do que aquilo que envolve práticas significativamente capazes de causar influência da ação ilícita no resultado das eleições. Bom, considerando também as dificuldades enormes para avaliação do requisito da potencialidade, o legislador brasileiro alterou o quesito exigido para a caracterização da infração, conforme hoje o inciso 16 do artigo 22 da Lei Complementar número 64, que eu vou ler literalmente. Para a configuração do ato abusivo, não será considerada potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Dessa forma, o julgador deve analisar o caso diante da gravidade dos fatos. Vejam bem, eu estou falando do julgador. Nós vamos discutir esse ponto numa outra oportunidade, mas o julgador não é o Tribunal Superior Eleitoral, não. O Tribunal Superior Eleitoral é a derradeira instância. Em tese, não cabe ao Tribunal Superior Eleitoral revolver matéria fático-probatória de uma decisão tomada por um juiz de primeira e por um colegiado em segunda instância. O Tribunal Superior Eleitoral deve discutir tese. Que fique bem claro isso, como em geral com os outros tribunais também ocorre. Ok? Bom, quais são então as sanções cabíveis aos cidadãos e às cidadãs que praticam abuso de poder?
Bom, sanções previstas no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64. Inelegibilidade por 8 anos e cassação. Como assim? Julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, combinando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição em que se verificou. Ok? Além da cassação do registro do diploma do candidato pelo desvio ou abuso de poder de autoridade ou dos meios de comunicação. E, por fim, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral para instauração de eventual processo disciplinar e, se for o caso, de ação penal por parte do próprio Ministério Público, ordenando quaisquer outras providências que se fizerem cabíveis ou que a espécie se comportar. Bom, as formas de apuração clássicas são as 3 ações clássicas, também vamos discutir oportunamente cada uma delas. São, respectivamente, ação de investigação judicial eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo e o recurso contra a expedição de diploma. Vamos falar sobre cada uma dessas ações oportunamente. E há uma possibilidade, não posso deixar de mencionar, de que, dadas as características do processo eleitoral, algumas vezes um só fato ou um conjunto de fatos pode caracterizar tanto o abuso de poder econômico, ou o abuso de poder político, ou a captação ilícita do sufrágio, ou ainda a prática de conduta vedada ao mesmo tempo. Por quê? Porque o Tribunal Superior Eleitoral, isso pouca gente sabe, já decidiu que as ações eleitorais que eu mencionei aqui agora, as 3 clássicas, vou repetir, ação de investigação judicial eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo e recurso contra a expedição de diploma, constituem-se de processos distintos e autônomos, ou seja, possuem causa e consequências absolutamente distintas. Ou seja, gente, não havendo entre eles litispendência, eles podem sim tramitar em separado. E o que é litispendência? Todo mundo sabe, instituto processual para designar a ocorrência do fato de 2 causas idênticas com as mesmas partes, conteúdo e pedido. Para terminar, um recado a todos. A gente tem que fiscalizar antes, durante e depois da campanha. É como a diferença do marketing político para o marketing eleitoral, por exemplo. O marketing eleitoral é aquilo que você faz para entrar. O marketing político é aquilo que te mantém lá dentro. Então fiscalizem. Se o político trabalha a imagem dele, fiscalize para que a imagem dele seja o melhor possível, para que você tenha segurança, tranquilidade, paz de espírito no momento em que você for votar nessa cidadão ou nessa cidadã para te representar, seja em âmbito municipal, federal ou estadual. E por último, um recado. Eu recebi recentemente um material que dizia respeito ao processo político, dizia respeito ao povo, que tem como voto a sua principal arma. Eu concordo totalmente com isso, mas a gente não deve esquecer que o político emana do povo. O político é um cidadão que vem do povo. Então observe a vida pregressa, observe o que ele vai fazer, observe como ele se comporta, observe a vida privada deles. Ah, mas não tem nada a ver com a vida pública. Tem sim, a vida privada tem a ver com a vida pública, porque cidadãos de bem tendem a formar uma sociedade de bem. Obrigado, abraços a todos.